como vamos trabalhar por níveis? Temos que trabalhar por níveis? Sim. Sim. O Senhor o fez. Ele praticou isso, ele viveu isso, e nós temos que fazer, ele é o nosso modelo, fazer como ele fez, o que ele falou, o que ele fez. Nós temos muitos critérios que colocamos. Porque no absoluto, nós temos que estar de acordo. Mas no relativo, que são coisas que nos ajudam a viver o absoluto, nós também temos que nos colocar de acordo. Então, por isso, nós buscamos práticas comuns, para que todos nós, praticando elas, possamos guardar o absoluto. Mas essas práticas, elas podem e devem mudar, quando o Espírito assim o determinar. Elas não podem se perpetuar, isso se torna uma tradição, porque ela é relativa. E se é relativa, ela pode mudar, e se não muda, ela se torna absoluta, e ao se tornar absoluto, algo que é relativo, ele cria tradições. E quando nós firmamos uma tradição dentro, nós dizemos não a Deus. Nós dizemos não a Deus. Porque uma das piores coisas a ser arrancada do homem são as tradições adquiridas dos homens para os homens. Porque nós amamos ter tudo esquematizado, porque nos traz segurança. Temos que tê-las? Sim, mas entender que elas podem ser passageiras. Então nós tivemos, vamos trabalhar por níveis, foi uma revelação tremenda, foi maravilhoso quando nós entendemos que Jesus, alguns falam 120, não tem 120. Tem 120 não, 120 foi o fruto que ficou em Jerusalém orando para descer até que viesse o Espírito Santo. Ele tinha 70, depois ele tinha 12, depois ele tinha 3, depois tinha 1. Então você vê que ele tinha tipos de relacionamentos, níveis de relacionamentos, intensidade nesses relacionamentos, coisas que ele fazia diferenciadas nesses relacionamentos. Então isso nos trouxe o entendimento, aqui níveis de crescimento, é níveis que ele trata, como ele relaciona, e são níveis de crescimento que vão acontecendo. Agora o que Jesus fez, é o que nós temos que fazer, amém? Essa vai ser nossa prática. Qual é a nossa prática com respeito aos níveis? Daqui para frente. Como é que nós vamos discerni-los? Meus irmãos, vai ter algumas coisas aqui que vocês vão dizer, não vai ser fácil. Não vai não. Sabe por que não vai ser? Porque vai precisar depender bastante do Espírito Santo. Primeira coisa que Jesus fez para estabelecer um nível de relacionamento foi com os 70. Ele enviou 70 de 2 em 2. Agora, ele olhou a multidão e disse assim, você, barbudo aí, barba já está ficando branca, mas está magro, dá para caminhar, você aí, com você aqui que está olhando para o lado, com o cabelo liso, vocês dois vão sair, eu quero que vocês dois saiam, e vão 20 quilômetros, aqui tem uma cidade que eu quero que vocês vão lá, e do nada, ele olhou a multidão e começou a escolher a dedo, você também, eu acho que você também, foi assim? Vocês podem imaginar que foi assim? Que ele separou 70, Guga. Então qual foi o primeiro, vamos dizer assim, qual foi a primeira, o que Jesus fez, o primeiro momento dele para selecionar? A seleção dele veio através do quê? No primeiro momento? Fome e sede. Do discípulo. Isso, olha, já ouviu essa frase, Sérgio?
Benito? Já ouviu esse negócio de fome e sede? Reinaldo? Eduardo? Fome e sede. Esses homens, com certeza. E eu gosto de fazer a repetição da imagem que eu tenho na minha cabeça. Jesus está em Cafarnaum e começa a dizer assim: bem-aventurados os humildes de espírito, e olha para cá, e continua e dá uma outra olhada e tal. Aí ele está lá em Sidom: bem-aventurados os humildes, e olha para cá, de espíritos. E ele está lá em Nazaré: bem-aventurados os humildes, e olha para cá. E esse tal de Sérgio está nas 3 cidades. E não só está atrás dele nas cidades, ouvindo o que ele está dizendo, como quando o povo vai embora alimentado e que já recebeu o que tinha, ele vaza junto atrás dele para onde ele for. Jesus viu homens que queriam mais do que milagre, comida e manifestação de poder. Homens que estavam seguindo a ele. Então ele separa esses 70. A característica deles? Tinham fome e sede. Como é que você vai na igreja da casa separar? O que tem fome e sede. Não pelo conhecimento, mas pela fome e sede das coisas do Senhor. Fome e sede de estar junto. Fome e sede de receber. Fome e sede de participar. Fome e sede de ir contigo onde você for. Esse é discípulo. Esse quer aprender com, ele não tem um esquema marcado de dia, ele tem fome e sede. Eduardo, eu tinha 29, ele 19. Às vezes ele ia lá para casa, ele estava mais folgado, aí ia lá para casa, a gente ia para uma esquina. Aí todo mundo disse: bacana. Seguido a gente ia para uma esquina e sentava. Foi pregar? Não, a gente não pregava não. A gente ficava 2 horas olhando o povo passar. Aprendendo a discernir cada pessoa. Como é cada um. Lembra, Eduardo? Quantas vezes fizemos isso? N vezes, muitas vezes. Praia, ficar vendo reações de um, de outro, comportamentos. Estamos ali todo o tempo vendo situações e coisas, aprendendo junto, fome e sede. Ivan nos disse isso há 1900 e esse vovô mocinho praticou isto. Jesus fez isto, praticou isto. Primeiro ponto. Só que quando ele foi mudar de intensidade de relacionamento, ele não escolheu por qualificações. Ele não escolheu por fome e sede. Ele não os escolheu porque este tem mais fome que aquele. Não. Ele fez algo muito mais espiritual. Ele passou a noite orando e perguntando para o Pai: quem são os que eu vou chamar para serem 12? Dependeu do Pai. A definição de um novo relacionamento, de um relacionamento diferenciado do que ele tinha com 70, um relacionamento mais próximo. Então ele diz assim: para estarem com ele, agora estarem todo o tempo, em todos os lugares com ele. Quando ele vai definir esse nível de relacionamento, ele passa a noite orando, e o Pai lhe dá os nomes, não por preferência, não por gosto, não por proximidade, não por identificação, mas porque o Pai quem escolheu. Então, qual é o próximo que nós vamos utilizar? Qual é o próximo passo que nós vamos dar? Depender do Pai.
para trazer os mais próximos. Seu próximo passo nós vamos aprender a dar. Como responsáveis pela igreja que hospeda você na sua casa. Pela igreja que reúne na tua casa. Oração, depender. Amém? Estão indo bem, Evangelho? Depois ele escolhe os 12 passam a andar com ele. Eu imagino o dia que aconteceu isso, que 58 ficaram ficaram um pé atrás, ficaram com um passo atrás desses outros 12. E a palavra é muito rica sempre, ela diz assim, dentre seus discípulos escolheu, dentre seus discípulos, tinha 70, que ele considerava discípulos dele, dentre seus discípulos, escolheu 12. E lá vieram homens esquisitos. Pensa num time heterogêneo, complicado. Tinha ladrão, tinha xiita, tinha incrédulo, tinha mentiroso, traidor. É o grupinho. Olha a seletiva de Jesus. Acho que Jesus não sabia selecionar bem, não. Aí ficaram 58 ali que passaram a um nível diferente de intensidade de relacionamento. Não diz que não continuaram seguindo ele, provavelmente seguiam. Mas esses 12 ali tomam uma dimensão de intensidade, é um ano depois. Um ano depois que ele está andando, ele faz essa oração e chama esses 12. Então agora ele tem menos tempo de ministério, ele tem que concentrar mais. Então ele concentra nos 12. E dentre esses 12, Rodrigo, 3 se destacam. E qual foi o critério? Talento, personalidade. Talento naturais, forma de ser, dom até, mas nesse momento não tinha o Espírito Santo derramado sobre eles. Aí Pedro se destaca, por quê? É o falante. É um impetuoso, é um impulsivo, e é o único que tem coragem de duvidar de Jesus, ou de dizer não, de não concordar. Duvidar não concordar, porque havia dúvida também, mas não concorda. Não concorda porque ele duvida que aquilo seja verdade. Quando ele vai lavar os pés, o meu não. Foi o único, todos os outros estavam com os pezinhos ali. Mas Deus disse, o meu pé não. Então Jesus, então está tudo não também. Aquela história do 880. Mas ele tinha coragem de externar seu sentir, sua opinião. Ele achava ridículo Jesus estar lavando os pés dele. Não, meu pé não vai não, está ridículo. Isso está ridículo, você lava nossos pés. Mas tinha coragem. Depois, todos vão, não vou nada. Eu não vou. Discordou de Jesus. Me parece que até depois que Jesus foi assunto aos céus, ele continuou discordando quando se mata e come. Ele disse, não vou matar e comer não. Sou um menino difícil. Sou um menino que até depois que o Espírito Santo, não, é teimoso, não, vou não. Como vão se destacar no encontro da casa? Por seus talentos, por os dons, pelos dons que Deus está derramando. Como nós vamos distinguir níveis? Desta forma: fome e sede,
orarmos e dependermos do Senhor para saber os que têm que estar mais perto. Depois, pelos talentos e dons que eles recebem. E depois, o discípulo amado. Você já teve seu momento comigo. Você já reclinou a cabeça. O discípulo amado, chamado discípulo amado, que não era ele que o amava, se distinguia por quê? Porque diz que ele era o amado? Porque era o único que tinha coragem de reclinar a cabeça no peito, era aquele que sempre que eles estavam só, ele empurrava, não sei eu se empurrava, mas devia empurrar um ou outro e tal, mas ele queria ficar colado, sensível a ele, a necessidade dele. Então se destacava, parecia que ele o amava mais, mas era por sua ação. Eu não sei quantas coisas o Senhor disse para ele aí, e ele disse para o Senhor ali. Agora, Pedro jamais faria isso. Pedro jamais colocaria a sua cabeça no peito de Jesus, porque dizia assim, vai que eu botei na hora errada, toma um croque. Não é que não era a hora de colocar a cabeça, eu achei que era a hora de colocar a cabeça, eu tomo era um... Ele não tinha, ele devia olhar para João e dizer assim, rapaz, cara esquisito, toda vez ela está deitado no peito do homem. Vocês estão entendendo como que nós vamos fazer na igreja da casa? Vamos desprezar todos os critérios que temos? Não, eles são bons. Mas deixe na mão do Espírito Santo. Dependam do Senhor, vejam como o Senhor trabalhou. Vejam como o Senhor fez. Amém? No ensino, nós temos recebido da parte do Senhor uma sequência de ensinos que ajudam o discípulo a ir sendo formado na sua fé, na sua compreensão das verdades. Isso vai continuar. Eu estou falando de relacionamentos. Ok? Estou falando de relacionamentos, porque nós temos uma estrutura na casa, que quando reúne na casa, algumas coisas têm que acontecer. Então, o discípulo, aquele que é responsável por uma vida, ele vai dar o ensino de quê? De sustentação. Mesmo aquele que tem mais fome, o que tem menos fome, o que tem mais talento, tem menos talento, ele vai ter que dar o ensino que ele necessita para ser formado e ter a fé e a compreensão na palavra. Amém? Mas estas coisas vocês vão conversar nos grupos menores, os pastores vão estar ajudando e nós também, estando juntos para que Deus nos leve a bom termo em todas essas coisas.